a participação de David, né, que foi meu aluno, e David agora está caminhando, agora é um pesquisador, e muito competente, por sinal, e que a gente tenha uma boa reunião, um bom bate-papo, né, sobre o ensino por investigação com David, né? Pode ficar à vontade, David. Eu gostaria, na realidade, iniciar dando boa noite, né, a todos e a todas que já estão conosco nessa sala virtual, dizer que realmente, Belchior, se é que a gente pode falar em pontos positivos da pandemia, esse seria, assim, foi um ganho, né? Acabou que nos aproximou, né? Estamos mais próximos, pessoas de várias localidades, e isso é tão importante porque favorece o compartilhamento, né, de conhecimentos. Bem, eu queria iniciar também agradecendo, certamente que eu vou finalizar desta forma também, mas eu queria iniciar também agradecendo, né, ao convite, a vocês que se dispuseram nessa noite a ouvir um pouquinho sobre o ensino por investigação, né? Para mim é um prazer sempre que posso tratar desse tema. Fico muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho me dedicado a pesquisar, né? E espero, de alguma forma, contribuir para que vocês possam também, de repente, despertar o interesse em conhecer mais, né? Em aplicar em suas salas de aula, em materializar o ensino por investigação em suas salas de aula, na licenciatura, em todos os espaços, onde quer que vocês estejam atuando, né? Então, desde já, meu muito obrigado e espero que seja realmente um momento, assim, de bate-papo, né? De construção coletiva, ou seja, deixar a porta aberta para que vocês possam também trazer as impressões e as contribuições, certo assim? Vou fazer o seguinte, eu vou começar a compartilhar a tela, fico feliz de estar vendo aí as imagenzinhas, os rostinhos de vocês, mas eu vou também desligar aqui a minha câmera, tá certo? Para melhorar um pouquinho a conexão, e vou começar então aqui a compartilhar a tela para que vocês possam ver, né, o material que nós preparamos para esse nosso diálogo dessa noite. Conseguem me ouvir bem? Ótimo áudio. Sim. Então, vou seguindo. É bom porque aí eu posso apagar esse refletor, né, que fica, esse LED que fica no rosto da gente. Muito bem. Meus queridos, na noite de hoje, a proposta, então, é que a gente possa conversar um pouco, né, sobre o que é o ensino de ciências por investigação. Então, nós fomos buscar na literatura alguns recortes, algumas falas, né, importantes, para que a gente possa ter uma noção, naturalmente que em 40 ou 50 minutos não vamos conseguir esgotar tudo, nos aprofundar, né? Mas será um momento que a minha intenção é de despertar mesmo, né? O interesse pelo aprofundamento, por outras leituras, e que vocês possam, aliás, contem comigo no sentido de compartilhar desses materiais, né? Então, o que é o ensino de ciências por investigação? A que estamos nos referindo? O que pretendemos com o ensino por investigação? Então, nós trouxemos para uma reflexão inicial, nós trouxemos essa frase, esse pensamento do Pedro Demo, em 2004, quando ele diz o seguinte: para que o aluno pesquise e elabore, torne-se autônomo e criativo, precisa de professores que tenham de maneira eminente tais qualidades. Quer dizer, vejamos o grau, né, o tamanho da responsabilidade que acaba sob as mãos dos professores, né? Eu não gosto de usar o termo nos ombros e nem nas costas, não. Parece que soa como se fosse uma cruz, né? Eu gosto do termo nas mãos, né, a responsabilidade que está nas mãos do professor, porque aí nos parece que as mãos servem para o operar, para o transformar, né? Muito mais do que o professor ser um carregador de cargas, né? Então, a responsabilidade que está sob a mão do professor, que é a de formar, né? Formar cidadãos críticos, autônomos, criativos, capazes de resolver, né? De solucionar problemas, né?
com criatividade, com autonomia, e que sejam com pensamento colaborativo e que possam desenvolver essas habilidades cognitivas, claro, para o mundo do trabalho mais adiante, mas que esse desenvolvimento, esse estímulo, né, ao desenvolvimento das habilidades possa se dar ainda na educação básica, né? Desde a mais tenra idade, né? Desde os níveis menores da educação básica, por assim dizer. Então, a responsabilidade do professor de formar esse perfil de estudante, e veja que Pedro Demo vai mais além, quando ele diz que o perfil que se espera formar do estudante está diretamente relacionado ao perfil do professor, né? Então, como esperar um estudante ativo, criativo, autônomo, um estudante pesquisador, quando em muitos momentos o professor ainda não despertou para esse perfil, né, ou para essas características tão importantes. Então, conhecer a abordagem didática do ensino de ciências por investigação é, na realidade, um grande convite para que os professores possam contribuir de maneira ainda mais efetiva para a alfabetização científica dos seus estudantes, como também para o estímulo, né, ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, de habilidades que são próprias do fazer científico. Então, quando nós vamos... Aliás, eu gostaria de propor que a gente pudesse interagir um pouco. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material aqui no chat e pedir que vocês me deixem falando aqui sozinho por um tempo, não tem problema, para que vocês cliquem aí nesse link, né, e possam acessar, pelo celular é possível, pelo computador também, possam acessar ao Mentimeter, né, e deixar a contribuição de vocês. Escreva 3 palavras que representam ou que caracterizam aquilo que para você significa o ensino por investigação. Então, com toda a liberdade, pedir a vocês que participem, né? Deixem as suas impressões sobre o ensino por investigação. E no finalzinho aqui desse nosso bate-papo, a gente retoma essa nuvem de palavras que foi formada para visualizar, né, as conexões que vocês conseguiram estabelecer. Então, a gente inicia trazendo um breve histórico, né, até porque são informações que qualquer pesquisa pode nos trazer, né, então não vamos nos deter ao breve histórico, mas é importante que a gente se situe, né? Então, o ensino por investigação é uma abordagem didática, né, considerado atualmente como uma abordagem didática, superando a ideia de metodologia, de estratégia, de enfoque, de orientação. A gente vai entender o porquê dessa forma de compreender o ensino por investigação, mas não é uma perspectiva, não é uma abordagem nova, não. Nós temos que, ainda no século XX, né, John Dewey já trazia uma crítica muito forte ao modelo diretivo de ensino, concebido como a transmissão de informações, ainda muito fortemente presente, né? O dito modelo tradicional, cartesiano, dogmático transmissivo, ainda muito presente nas nossas aulas de ciências. Esse modelo que é marcado especialmente pela transmissão de conceitos, leis, fórmulas e teorias. Então, e o estudante precisa memorizar, né, na íntegra a fala do professor, e ele precisa reproduzir tal e qual, mais adiante, em uma prova, em uma avaliação, aquela fala, ou exatamente aquilo que ele encontra no livro-texto da disciplina, para que seja considerado que ele aprendeu, né? Então, Dewey, já com a sua pedagogia progressista, vinha defender uma participação muito mais ativa do estudante nesse processo de construção de conhecimento. Ele defende também que a educação em ciência, naquele período, dava muita ênfase ao ensino dos fatos, então conceitos, teorias, fórmulas, leis, enfim, sem que fossem estimulados o raciocínio e o desenvolvimento de habilidades mentais. Vejamos que o tempo vai se passando e ainda também em meados de 1960 surge, em meio a um contexto da Guerra Fria, né, surge as contribuições
de Joseph Schwab, o biólogo, e ele vem fortalecer aquilo que John Dewey já também defendia. Ele vem dizer que a ciência precisa ter o seu viés da investigação sendo trabalhada nas salas de aula. Os estudantes precisam se utilizar dos processos de investigação para aprender ciências. E ele avança, claro que o objetivo nessa época era o de formar cientistas mesmo nas salas de aula, né? Então era impulsionar o crescimento científico, tecnológico dos Estados Unidos, naturalmente. Só que ele promove um avançar nessa forma de pensar porque ele vem propor uma investigação sobre a investigação. Então, para além de investigar, para além de usar o método, né, para apreender um conceito, o estudante ele também era levado a pensar e a investigar qual seria o método, né? E a partir de qual seria o método mais adequado. E a partir daí, tantos outros avanços foram sendo possíveis, até que a Fundação Nacional da Ciência, em 1980, destaca, né, uma ênfase no pensar como cientista. Além disso, dimensiona o termo investigação em duas vertentes. A investigação como uma estratégia de ensino e a investigação como um conteúdo. O que seria isso? Como estratégia de ensino é a gente pensar que o estudante o professor teria que trabalhar um determinado conteúdo, e aí a estratégia pela qual ele iria se utilizar para trabalhar aquele conteúdo, aquele tema, seria a investigação. Então, ela como uma estratégia, sendo vista como estratégia. E a investigação sendo vista como conteúdo, é fácil de entender. Quer dizer, o próprio processo investigativo é o conteúdo a ser trabalhado na turma, né? Então, compreende a partir da resolução de um problema, a partir de um problema que é posto, o processo investigativo que vai sendo traçado, esse é o conteúdo. Então, a partir daí, nós vamos perceber que ainda agora, em 1989, os currículos relacionados às ciências, no mundo inteiro, na Europa, mas especialmente o currículo norte-americano, passou a redefinir as suas diretrizes educacionais e a apresentar algumas orientações quanto aos métodos de ensino de ciências, colocando as perguntas como ponto de partida, né? O problema como ponto de partida, colocando a necessidade de uma contextualização histórica para esses problemas ou para aquilo que se ensina nas aulas de ciências, e trazendo ainda uma reflexão acerca da necessidade de que não se pode separar o conhecimento da descoberta. Então, não se pode separar o conhecimento da curiosidade, não se pode separar o conhecimento da experiência. Então, ainda o Conselho Nacional de Pesquisa, em 1996, traz alguns apontamentos importantes, dizendo que a ciência é para todos, que a aprendizagem de ciências é um processo ativo, que a ciência escolar deve refletir aspectos que estão no entorno daquele que aprende, que a qualidade da educação científica só é atingida diante de uma reforma educacional em todo esse sistema, né? Então, vem trazer uma reflexão superando aquela ideia de ciência neutra, de que só existe um método científico, de que a ciência é uma propriedade privada de um determinado grupo, e vem colocar a ciência em uma outra condição, né, em uma condição diferente. Dizer que a ciência é para todos, que é um empreendimento público, que ela não é neutra, que ela é resultado de uma construção coletiva e que ela é circundada por muitos fatores que acabam construindo esses conhecimentos, né? Fatores políticos, econômicos, sociais, de várias ordens. Agora, no Brasil, essas reflexões acerca do ensino de ciências por investigação apenas começaram a ser introduzidas recentemente, na década de 90, quando nós tivemos, claro, nos parâmetros curriculares nacionais, uma busca pela valorização do desenvolvimento de competências e habilidades próprias do fazer científico. Ali não aparece explicitamente, nesse documento, não aparece explicitamente o termo ensino por investigação, não. Mas o texto deixa a orientação de que atividades que envolvam
a capacidade de argumentar, de problematizar, de hipotetizar, de analisar, coletar e analisar dados, de comunicar os construtos, quer dizer, tudo isso está claro ali nos parâmetros, né? Habilidades próprias do fazer científico. Então, através da investigação, seria um caminho para que esse ensino pudesse ser proposto. Por que estudar ciências e o que diz a BNCC a esse respeito? Eu não vou fazer a leitura na íntegra para não cansar a nenhum de vocês, mas eu selecionei alguns recortes aqui da BNCC e de outros documentos que trazem uma orientação muito clara. Também não aparece explicitamente o termo ensino por investigação, não. Mas a gente percebe uma orientação ou um direcionamento nessa direção. Vejamos que na competência específica 3, para o ensino médio, na área de ciências da natureza, ele diz que é importante que os alunos sejam estimulados a investigar situações de problema, avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico, suas implicações no mundo, possam se utilizar de procedimentos e linguagens próprios da ciência, olha aí, a alfabetização científica presente, e ainda que possam comunicar as suas construções, suas descobertas a públicos variados, inclusive se utilizando de tecnologias digitais. E, em outro recorte, também a BNCC diz que a dimensão investigativa das ciências da natureza deve ser enfatizada, ele reforça, no ensino médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e instrumentos da investigação. E aí ele traz alguns dos elementos, algumas das habilidades que são muito próximas do fazer científico e que também são fortalecidos pelo ensino por investigação. Em outro momento, a BNCC ainda diz que o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes ao longo de toda a educação básica. Veja, desde o nível, talvez, dos anos iniciais, já temos muitos trabalhos nessa área, né? Então, e além disso, possibilitar que de forma reflexiva esses conhecimentos possam ser trabalhados. Então, existem, naturalmente, algumas críticas à forma como a BNCC coloca o ensino investigativo. Não vamos nos deter nelas, mas é visualizar que esses documentos trazem uma orientação nesse sentido, né? Ainda a BNCC diz que não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos estudantes. É preciso levá-los a pensar sobre, a refletir sobre, a exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, e aí seguem-se, né, outras sugestões e outras necessidades que são apontadas para o estudante ainda na educação básica. E a BNCC ainda diz que a abordagem investigativa deve promover o protagonismo dos estudantes na aprendizagem, estimular a curiosidade, a criatividade na elaboração de procedimentos e na busca por soluções. Naturalmente, esse documento é recente, né? Ainda estudos se seguem a respeito dele, as críticas também são naturais, mas a gente percebe que, de fato, o ensino por investigação, né, ou a abordagem investigativa ainda não se faz tão presente nas salas de aula de ciências da educação básica, por diversos motivos, né, por diversos fatores. Mas aí o que a gente percebe no documento é, como já dito anteriormente, uma orientação, né, um direcionamento nesse sentido. Ainda a BNCC, estou finalizando esses recortes, mas é só para que a gente se situe, né, e perceba como os documentos colocam, diz que é imprescindível, veja, imprescindível é uma coisa, é algo que é fundamental, indispensável, né? E ela diz, é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento, na realização cooperativa de atividades investigativas, né? Então, se enxerga que, através desse tipo de atividade, o estudante vai conseguir apreender conceitos, mas também atitudes e procedimentos. E é por isso, talvez, né, que há esse direcionamento, essa orientação nesse sentido. E aí ele diz, problematizar, hipotetizar,
levantar dados e analisar esses dados, estimular o interesse, a curiosidade científica. Então, vejamos que parte agora numa outra direção, que não é a de formar pequenos cientistas. E também não é a de trivializar, né, a prática de um cientista. Também não é esse o objetivo. O objetivo é, acima de tudo, contribuir mais efetivamente com a alfabetização científica. E aí lembremos dos três eixos, né, que estruturam esse processo, para que a gente possa compreender, de fato, o que se pretende com o ensino por investigação. Um documento mais antigo, lá de 2006, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, também, especialmente na área de biologia, trazem alguns recortes que orientam também para o ensino por investigação, dizendo que a escola, ao definir seu projeto pedagógico, deve propiciar condições para que os educandos possam conhecer os fundamentos básicos da investigação científica. E aí, ó, no trecho em amarelo diz: desenvolver a curiosidade, o gosto de aprender, praticando efetivamente o questionamento e a investigação. Então, aí já, né, o anteriormente, a BNCC, bem anterior, os parâmetros curriculares do ensino médio já traziam essa orientação. Mas como esse ensino investigativo, como essa proposta será, então, materializada, será possibilitada? Então, na atualidade, tem se defendido o ensino de ciências por investigação como uma abordagem didática, avançando da ideia de uma estratégia ou de uma metodologia de ensino, mas enxergando como abordagem didática e percebendo que ela consegue ser capaz de promover um ensino mais interativo, dialógico e capaz de superar, né, essa transmissão de informações e conceitos de forma bancária, né, como diria Paulo Freire. Então, mas aí retomamos a pergunta, tema desse nosso bate-papo. Mas o que é, finalmente, o ensino de ciências por investigação? Então, Danusa Munfo Lima vem nos dizer que o ensino por investigação ou sugere-nos uma imagem alternativa das salas de aula de ciências, uma imagem diferente daquela que estamos habituados a ver, e que naturalmente fomos formados dentro dessa perspectiva, e enquanto professores caminhamos muito fortemente nela, que diz que qual é essa imagem que temos da sala de aula de ciências? O professor fazendo anotações no quadro, explica o que ele coloca ali, os estudantes anotam tudo, ouvem o professor dissertar sobre um determinado tópico e depois vão precisar reproduzir integralmente aquilo que foi explanado. Então, o ensino por investigação propõe, ou ele coloca, né, uma dinâmica diferente para a sala de aula, uma dinâmica diferente desta proposta pelo modelo tradicional. Ela coloca o estudante agora para, Ana Maria Pessoa de Carvalho, 2018, vem dizer, ela coloca o estudante para pensar, falar, né, se colocar, desenvolve a capacidade de argumentação, importantíssima, e ela ainda vem colocar o estudante para ler e escrever sobre a ciência, né, a respeito daquilo que construiu. Então, ela coloca mesmo a leitura e a escrita como fazendo parte desse processo de sistematização do conhecimento. Então, depois que ele pensa, depois que ele argumenta, ele tem os momentos em grupo, mas ele tem também o momento de ler e de escrever, ou seja, de sistematizar aquilo que ele aprendeu. Lúcia Helena Saceron vem dizer que que o ensino por investigação é uma forma excelente de promover a alfabetização científica. Caracteriza como uma abordagem didática e ainda vem falar da liberdade intelectual, que é tão importante de ser articulada pelo professor. Ou seja, pensar os graus de autonomia, né? Quanto de informação eu vou fornecer ao meu estudante para que ele se engaje no processo investigativo. Então, a liberdade de falar, de se colocar, sem medo de errar. Isso é como a gente entende a liberdade intelectual, né? Como a literatura entende. Então, veja como
o ensino por investigação é caracterizado como uma forma excelente, um modo apropriado de promoção da alfabetização científica. Mas aí é interessante que a gente entenda que existem alguns pressupostos, naturalmente que eu não vou ler para não cansar vocês, mas dizer que existem alguns elementos, né, que precisam estar presentes dentro de uma proposta de ensino investigativo. E aí, Belchior e a professora Ivoneide me ajudem para eu não passar extrapolado o tempo, viu? E o professor, quando começa falando, já viu, né? Veja aqui. Pode ficar tranquilo. Você me ajuda aí. Veja que nós temos a noção de problema. Naturalmente que o problema ele aparece em muitas abordagens ativas. Resolução de problemas, a própria PBL, aprendizagem por projetos. São muitas as abordagens que têm como ponto de partida o problema e elas refletem o problema, cada uma a seu modo. A gente tem similitudes, temos algumas diferenças, tudo bem. Mas o problema aqui no ensino por investigação, ele é uma das principais, ele é uma das, como Carvalho coloca, ele é uma das diretrizes principais. Então, o professor precisa pensar, né, muito bem esse problema que vai ser proposto aos seus estudantes. Claro, o problema também pode ser trazido pelos próprios estudantes, mas, de uma forma geral, o problema é planejado previamente, tendo em vista o conteúdo, tendo em vista a faixa etária, tendo em vista a maturidade da turma, tendo em vista o tempo das aulas, tendo em vista os recursos disponíveis, enfim, né, os objetivos traçados e uma série de fatores. Deve-se atentar para as características do problema, de todo modo. O problema, não há a exigência de que ele seja aberto, né? Pode ser um problema mais estruturado, mas ele não pode ser simples demais, não pode ser difícil demais. Ele precisa, se possível, né, ter elementos que chamem a atenção do estudante, que motivem, que engajem. Então, se o professor conseguir trazer elementos lúdicos, né, elementos motivacionais, pensar nas características do problema como sendo mesmo pouco estruturado, não, nem fácil demais, nem difícil demais, que não seja um problema que uma busca rápida na internet o estudante vai encontrar a solução, nada disso consegue motivar crianças e jovens, né? Então, é pensar na natureza do problema, na diversidade, porque a gente vai conversar sobre isso, existem muitos tipos de problemas que podem ser pensados, e a natureza do conteúdo focado, porque, veja, vou falar de biologia, que eu acho que devo ter um pouco mais de propriedade, existem alguns conteúdos que é complicado para alguns conteúdos, a própria biologia, como ela foi organizada, né, enquanto corpo de conhecimento, existem alguns conteúdos que são mais difíceis de propor um problema que, para ser resolvido, precise de uma experimentação. Imaginemos propor um problema para trabalhar o conteúdo evolução. Veja, como é que eu vou pensar um problema de cunho experimental, né, o que ele vai ser resolvido através de experimentação para tratar um conteúdo como esse, né, que é muito resultado de observação, que não deixa de ser um caminho também para resolver o problema. Então, vejamos, a natureza do conteúdo também precisa ser levada em consideração pelo professor na hora de pensar ou de planejar um problema, que é uma situação dificultosa para a qual não existe uma solução fechada, não existe uma única resposta ou uma única solução. Mas aí, Carvalho, como ela reconhece a importância da elaboração de um bom problema, ela vem dizer que existem algumas condições. E ela diz que um bom problema é aquele que dá condições para que os estudantes resolvam e expliquem o fenômeno envolvido, que eles possam levantar hipóteses, que eles possam relacionar o que aprenderam com o mundo em que vivem, então contextualizar, isso aí, contextualizar, não significa ilustrar o problema, não é isso. Dar condições para que os conhecimentos aprendidos sejam interdisciplinares, o que é muito importante e difícil, né, para os professores, sem dúvida. E ainda permitir um momento de sistematização, ou seja, que ele passe de uma ação manipulativa de materiais para uma ação intelectual, o que vai envolver
argumentação, a utilização de linguagem própria, o ler, o escrever, o desenhar, e tantas formas de sistematização. Construir um bom problema é aquele que permite que os estudantes construam também explicações causais e legais, explicações que não são, superaram a posição de um mero palpite. Aqui ele não vai propor um palpite, um achismo, não, aqui ele vai se colocar, claro, trazendo as impressões e as concepções prévias, mas ele vai buscar, se utilizando de linguagem apropriada e científica, fazer inferências muito mais bem fundamentadas, muito melhor fundamentadas. Não serão palpites apenas. O que se pretende com o ensino por investigação? Se pretende promover, acima de tudo, a alfabetização científica, se pretende trilhar um caminho diferente do caminho que tradicionalmente temos encontrado nas salas de aula de ciências. Posso adiantar e até dizer, encontrado nos cursos de licenciatura também ainda muito fortemente. Foi isso que, pelo menos, tivemos como resultado importante da nossa pesquisa de dissertação. E o que se pretende é promover a alfabetização científica e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como, por exemplo, a capacidade de problematizar, hipotetizar, argumentar, analisar e coletar dados, comunicar. Uma etapa importante do processo é a etapa de comunicar, e, acima de tudo, pensar, né, para esse tipo de ensino, procedimentos avaliativos que possam ser também coerentes com a abordagem que caminha tão na contramão de um modelo tradicional, né? Ainda temos que existem alguns, é importante a gente pensar que existem alguns tipos de atividades investigativas, né? Aqui eu trouxe para comentar 3, mas naturalmente que existem outros. Aqui eu trouxe as 3 que talvez sejam aquelas que mais chamem a atenção. Geralmente, os problemas experimentais, né? Eles costumam ser mais intrigantes, são aqueles que chamam a atenção dos estudantes. Eles vão precisar manipular alguns materiais, fazer alguns experimentos, né? Para chegar a resolver o problema. É interessante pensar que nesse tipo de... são os problemas mais comuns de serem propostos. São os problemas experimentais. Costumam chamar a atenção. Mas é importante que a gente perceba que não existe, né? não há essa restrição em dizer que o ensino por investigação se baseia ou está restrito apenas a problemas experimentais. Não. Existem problemas de outras ordens, como, por exemplo, trabalhar com textos históricos, né? Trabalhar com problemas que são puramente teóricos, onde a pesquisa vai se dar em fontes diversas, em livros, em sites, em outros materiais que não envolvem investigação. Então, isso é uma concepção equivocada acerca do ensino por investigação. Que o problema terá de ser totalmente aberto, é uma concepção equivocada, e outra é essa, em pensar que os problemas têm que ser, ou têm que envolver experimentação, quando na realidade não há essa restrição. Os problemas podem ser não experimentais, que é esse ponto que a gente traz aí, quando ele vem exposto por meio de figuras de jornal, de revistas, e os estudantes, precisa, claro, relacionar com aqueles temas e materiais que eles já conhecem, que eles já dominam, né? É interessante. O trabalho com textos históricos, envolvendo a história da ciência, né? Podem ser com reportagens, com até o próprio livro didático pode ser utilizado no trabalho com problemas não experimentais. E nós temos uma terceira possibilidade que por muito tempo não foi vista com esse viés investigativo, mas que, a depender da forma como o professor conduz, tem sim, que são as demonstrações investigativas. Nesse caso, é quando aquele procedimento, né, experimental, ele envolve algum tipo de risco para os estudantes, como, por exemplo, a manipulação de fogo, de substâncias químicas voláteis, ou enfim, que tragam algum tipo de risco, ou a manipulação de material pérfuro cortante, enfim.
materiais que ofereçam algum tipo de risco para os estudantes. Então, será o professor quem vai manipular esses materiais, né? E aí ele vai desenvolvendo a demonstração do experimento. Essa demonstração vai ser mais investigativa ou menos investigativa, dependendo da forma como esse professor conduz o processo. Então, se ele vai fazendo tudo sozinho, automatizado, automático, e não chama os alunos para interagir, né, para palpitarem, para opinarem naquilo que ele está fazendo ou pretende fazer, aí, de fato, não vai ser um trabalho investigativo, não, vai ser bem diretivo. Mas se ele a todo momento questiona, encoraja os alunos a participar, dizendo, por exemplo, o que vocês acham que eu devo fazer agora? E se eu fizer dessa forma e não fizer dessa outra? E se eu fizer do jeito que vocês estão dizendo, vocês acham que eu vou conseguir encontrar a solução para o nosso problema? E se eu não fizer assim, fizer desse jeito, o que será que acontece? Então, ele vai motivando, encorajando os estudantes a participarem, né, a interagirem. E aí eles vão estar, sim, desenvolvendo habilidades cognitivas próprias do fazer científico. Então, as atividades investigativas devem conter um problema como ponto de partida, e aí nós vimos as características, o que precisa ter, né? Se a gente conseguir, na hora de elaborar um problema, trazer ao máximo aqueles elementos que foram colocados, será muito importante. Desencadear debates, uma atividade investigativa deve promover a argumentação, promover o engajamento, permitir que os resultados construídos possam ser compartilhados entre os sujeitos que estiveram envolvidos durante aquele processo. Agora, além do problema, que é uma das diretrizes que Carvalho coloca como principais para que a gente possa pensar o ensino investigativo, articular o problema, né? A gente já entendeu isso. Um outro elemento importante, a gente precisa pensar na hora de propor uma atividade investigativa, são os graus de liberdade intelectual oferecidos aos estudantes. É preciso que se reflita sobre isso. E aí, a que estamos nos referindo quando falamos em grau de liberdade intelectual? Existem vários nomes para isso. Grau de liberdade intelectual, graus de autonomia, níveis de abertura. Os autores se colocam de várias formas. Mas aí, dar liberdade intelectual é criar condições para que os estudantes possam se colocar, participar, sem medo de errar. E aí, veja, quando a gente fala em dar liberdade intelectual, muito professor fica preocupado, né? Coça a cabeça, começa a franzir a testa, porque ele não está acostumado a dar essa fala, essa voz e essa vez aos estudantes, né? Não está tão na nossa prática ainda. Então, dar esse grau de liberdade intelectual não secundariza o trabalho do professor. Em nenhum momento significa dizer que o estudante vai estar sozinho, né? Pelo contrário, esse grau de liberdade intelectual vai ampliar as capacidades desse estudante e não quer dizer, não significa que não vai haver a falta de interação entre o estudante e o professor, entre estudante e estudante, e entre o estudante e o conhecimento. Não significa em nenhum momento que o estudante vai estar sozinho. Então, eu gosto bastante desse quadro, professora, que eu acho que a senhora também já deve conhecer. Ele é famoso, aparece muitos, é claro, muitos autores, cada um cria e vai redefinindo esse quadro, né? Eu trouxe na noite de hoje esse, de 2008, que se reflete nos níveis de abertura, né? Então, os níveis de abertura, os graus de autonomia que vão sendo oferecidos aos estudantes. No nível de abertura 1, é aquela proposta de atividade investigativa, onde o professor, veja, onde tem esse Vzinho aí, significa que o professor vai fazer. Veja lá. Então, no nível de abertura 1, são aquelas atividades que a autora coloca como de confirmação. Então, são muito comuns, são aquelas receitas de bolo que aparecem no finalzinho do capítulo do livro, e aí, para confirmar os conceitos trabalhados naquele capítulo, faça tal experimento ou tal atividade, aparecem algumas perguntas que eles vêm, na realidade, para comprovar mesmo
aquilo que a teoria já foi apresentada. Então, o professor apresenta o problema, veja que os procedimentos também já são conhecidos dos estudantes e ele já tem até uma certa noção, a solução também já é conhecida, porque a teoria já foi apresentada, então, inclusive, muitas vezes os estudantes são levados até a manipular os dados, né, que são obtidos, para não errar, porque a resposta já é conhecida. Já existe uma receita de bolo pré-estabelecida. Então, nesse nível de abertura 1, a literatura coloca que são receitas de bolo, é um modelo diretivo, ainda muito fortemente. Veja que o professor interfere, né, está ali muito fortemente em todas as etapas do processo investigativo, e aí a gente pode concluir dizendo que há pouca ou nenhuma investigação nesse contexto. No nível de abertura que ele coloca como nível 2, que é uma investigação estruturada, a gente agora percebe que o professor vai trazer, ele pensou, planejou um bom problema, e ele traz também um desenho ali dos procedimentos. Ele pode chamar os estudantes para elaborar as hipóteses, pensar, mas ele traz o problema e ele traz os procedimentos. E veja que aquilo que não é conhecido dos estudantes nesse momento é a solução do problema. Eles ainda não sabem, né, o como resolver, a que respostas chegarão. Isso não é conhecido deles ainda. Numa investigação, mas já houve um avanço, né? Nesse nível 2, já houve um progresso. O estudante participa um pouco mais da construção, da investigação. Na investigação 3, que é a investigação guiada, nós temos que o professor apresenta, propõe e planejou um bom problema, né? Ele traz o problema para apresentar para a turma. Junto com os estudantes, é que eles juntos vão elaborar as hipóteses, mas são os estudantes quem vão traçar o plano de trabalho, os procedimentos e chegar a alguma solução. É o nível da investigação guiada. E no nível da investigação aberta, que é menos comum, a literatura aponta que é mais frequente em cursos, né, até mesmo de pós-graduação, ou em feiras de ciências, pode acontecer, são esses tipos de atividade investigativa onde, inclusive, o problema parte do interesse ou da predisposição dos estudantes. Então, inclusive, o problema é pensado, é proposto a partir do interesse, né, que os próprios estudantes vão manifestando. É evidente que existem muitas possibilidades de desenhar esse quadro. Pode ser que no momento que o professor, por exemplo, dentro da investigação guiada 3, né? Investigação guiada, nível 3, ele apresente o problema, vejamos, ele apresenta o problema, os procedimentos, os estudantes é quem vão traçar, as soluções, e de repente a solução, o estudante não consegue chegar, o grupo não consegue resolver o problema. Então o professor ele teve que apresentar o problema, os procedimentos não, ele não interferiu. Mas na hora de solucionar, de chegar a um denominador, a uma conclusão, os estudantes não conseguiram. Então ele volta nesse último momento. Então existem, para sintetizar, muitas formas de desenhar essa tabela, esse quadro dos níveis de abertura. Mas veja que é muito importante, na hora de pensar uma atividade investigativa, eu vou pensar o problema e eu vou pensar o nível de abertura. Né? Se eu vou trazer somente o problema, se eu vou trazer um problema e os procedimentos, se nem o problema eu vou pensar, a minha turma precisa ter uma maturidade e um hábito em trabalhar com essa abordagem maior, né? Se eu não vou trazer nada, se eu vou deixar tudo a cargo deles e pensar o problema, é mais desafiador, né? Sem dúvida. Então eu preciso levar tudo isso em consideração. Nesse contexto, a posição do professor é uma posição diferente daquela imposta ou proposta pelo modelo tradicional. É a posição de um mediador, de um orientador, fomentador dos debates, orientador da investigação, né, do próprio processo investigativo. Em nenhum momento os estudantes vão estar sozinhos trabalhando. Em nenhum momento a presença do professor se tornará secundária, de modo algum. Agora, o papel do estudante também é diferente dentro dessa perspectiva, porque, veja, o estudante agora ele constrói questões,
interage, explora e experimenta o mundo natural, elabora hipóteses, analisa evidências, tira conclusões, está envolvido na própria aprendizagem, comunica resultados usando linguagem científica, né, ou o mais próximo possível uma linguagem adequada. Então, sistematiza aquilo que ele aprendeu. Então, vejamos que a posição do estudante também é de muito mais atividade, né? É de muito mais participação. Agora, estou finalizando, professor, é porque essa parte realmente é importante que a gente diga, porque falar, claro, a gente vive em um sistema educacional onde, ao final do processo, é comum e é natural que haja a necessidade de avaliar, naturalmente. Então, quando a gente propõe o ensino por investigação, uma abordagem didática que a gente está vendo, caminha em uma contramão mesmo de um modelo tradicional, a gente não pode, né, ou não deve ser incoerente na hora da avaliação, né? Então, na hora de aferir se houve construção de conhecimentos, a gente precisa agora levar em consideração, além dos conceitos, mas também procedimentos e atitudes, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, há um fortalecimento para procedimentos de estratégias de avaliação da aprendizagem dentro de uma perspectiva formativa. Então, a avaliação por pares pode ser uma alternativa, a autoavaliação pode ser uma alternativa, mas, de todo modo, não combina ou não é coerente com estratégias de avaliação tradicionais. Não faz sentido, professor, trabalhar um conteúdo, um eixo temático, através de uma sequência de ensino investigativo e, ao final do processo, na hora de avaliar, se utilizar de uma estratégia de avaliação, de um instrumento avaliativo incoerente. Para finalizar, existem algumas concepções equivocadas em torno do ensino de ciências por investigação. Equívocos importantes de a gente refletir. Primeiro, dizer que o ensino por investigação, ele ou considerá-lo como a salvação do ensino, a salvação da pátria, e pensar que todo conteúdo, para que se atinja um sucesso, não, o caminho é esse, é o ensino por investigação. Então, pensar que todo currículo, todo conteúdo pode ser trabalhado a partir dessa abordagem é um equívoco, né? É preciso que se tenha um olhar para múltiplas abordagens, esse é o esforço que o professor precisa fazer. Além disso, o ensino de ciência por investigação não envolve necessariamente problemas abertos, aquele nível de investigação, lembra, onde o professor ele deixa a cargo dos estudantes, inclusive, pensar o problema. Não há essa exigência. Existem casos onde o problema, onde a investigação pode ser mais estruturada e nem por isso deixa de ser ou de estimular o desenvolvimento de habilidades. Então, não há essa exigência de ter que ser um problema aberto na sua totalidade. Não há. Além disso, um outro equívoco é pensar que ensino por investigação necessariamente deva envolver atividades experimentais. A gente já viu que existem problemas que são experimentais mesmo, mas que existem problemas de outras naturezas, que vão se utilizar de textos históricos, são problemas teóricos, né? Então, textos históricos, lápis e papel, laboratório aberto e uma série de outras possibilidades. Para encerrar, estou encerrando mesmo, desde hoje que eu digo, né? Para encerrar e não encerro. Mas agora eu vou encerrar mesmo, professor. Para encerrar, trazer para vocês uma reflexão simples acerca do que é o ensino de ciência por investigação, por que entendê-lo como abordagem didática e não simplesmente como ou superando a ideia de que é uma metodologia, ou de que é uma estratégia, ou um enfoque, ou uma orientação, ou qualquer outro sinônimo desses termos. O ensino de ciências por investigação é tido como uma abordagem didática pela literatura especializada, porque nós entendemos que extravasa o âmbito de uma metodologia, justamente pelo fato de que pode ser aplicado a áreas diversas, a gente fala em ensino de ciências, e aí biologia, física, química, matemática, e além disso,
áreas que não são das ciências da natureza e matemática também são, os conhecimentos nas áreas de ciências humanas e de linguagens também são resultado de investigação. A ciência nessas áreas também se constrói com método e com investigação. Então, também pode ser utilizado ensino por investigação nessas outras áreas. Além disso, o ensino por investigação é uma abordagem porque dentro dele a gente consegue incluir muitos recursos, muitas técnicas, muitas estratégias. Então, o ensino por investigação pode envolver o trabalho com um projeto, pode envolver uma resolução de problemas, pode envolver um trabalho com HQs, pode envolver um trabalho com vídeos e produção de textos e maquetes. Então, existem múltiplas metodologias ou recursos didáticos que podem ser trabalhados dentro de uma abordagem, né, que estão inclusas dentro do ensino por investigação. Então, é a abordagem didática por ser algo mais amplo, né, mais abrangente, e por conseguir abranger muitos recursos, muitas estratégias. Uma sequência de ensino investigativo é aquela sequência, você pode propor uma atividade investigativa ou uma sequência de ensino investigativo, o que seria um encadeamento, né? Várias atividades relacionadas a um tema ou a um mesmo conteúdo. Então, você precisa pensar, na hora de elaborar uma sequência de ensino investigativo, precisa pensar no grau de liberdade intelectual e também no problema que você vai propor. É preciso que a gente tenha essas duas coisas em mente. Essa imagem também é muito comum, né? Representando o ciclo que Pedast coloca em 2015, Pedast e colaboradores, e que vem nos dar um roteiro, né? Claro que não existe um roteiro fixo para uma atividade investigativa, naturalmente que não. Mas ele vem nos dar um passo a passo, um norte de como seria. Uma primeira etapa seria distribuir, claro, aqui tratando de um problema experimental, né? Então, a primeira etapa seria distribuir o material experimental e apresentar o problema, então, dividir a turma em grupos e se certificar que todo mundo entendeu o problema que vão precisar resolver e receberam os materiais, já estão ali manipulando. A segunda etapa é a hora de realmente colocar a mão na massa e resolver o problema. Eles vão trabalhar com essa liberdade. Nesse momento, o erro tem um papel fundamental. Veja que um grupo, de repente, que erra no passo a passo, no processo que estão desenvolvendo, eles têm muito a aprender. Inclusive, os autores dizem que, de repente, o grupo que erra ou que errou é aquele que mais aprende, porque vão ter que resgatar, vão ter que revisitar aqueles pontos e perceber onde foi o equívoco, né? Vão precisar, numa terceira etapa, sistematizar, ou seja, passar da ação manipulativa para a ação intelectual, organizar na cabeça, né, os conhecimentos que foram construídos, e aí entra o professor questionando, perguntando, encorajando a que eles interajam, e a etapa do escrever e desenhar, que são etapas colocadas com muita importância ainda por Carvalho, Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, que é o grande nome do ensino por investigação no Brasil, um grande pesquisador. Para finalizar, como pode ser vivenciada a etapa de sistematização do conhecimento? Em múltiplas formas, sobretudo numa época como de pandemia de ensino remoto. Então, o professor pode se utilizar de diversas possibilidades para construir o processo de sistematização, né? Para sistematizar os conhecimentos construídos durante a investigação. Então, textos, mapa mental, então não somente o ler e o escrever, né? Como outras possibilidades. Pode ser utilizada a rádio da escola, HQs, teatro, desenhos, podcasts, né, Maiara? Maiara que adora os podcasts dela, eu acompanho, as rodas de conversas, revistas, maquetes, enfim, nuvem de palavras, são várias as possibilidades de fazer sistematização. Em qualquer momento. Geralmente a sistematização é feita ao final do processo investigativo, no final da sequência. Mas ela pode ser feita em qualquer momento. Imagina que o professor tem várias aulas, né, partidas para trabalhar o processo investigativo, então, ao final de cada aula, ele faz um momento de sistematizar, né? Não precisa ser necessariamente no final de tudo.
Então, o ensino por investigação se baseia em um ciclo investigativo. Ele é uma abordagem didática porque ele abrange estratégias, atividades e recursos didáticos múltiplos. A gente tem aí as funções, a posição de professor e estudante de uma outra forma, diferente daquela proposta pelo modelo tradicional, e nós conseguimos perceber que esse é um ensino também. O ensino por investigação consegue, a partir das interações discursivas que vão acontecendo entre os sujeitos, a gente percebe também um florescer de práticas epistêmicas entre esses sujeitos. Então, para finalizar, agora até o slide já está dizendo, Mayara, para finalizar, olha só, para finalizar o ensino por investigação, é um papel intelectual, né? Pressupõe um papel intelectual e ativo dos estudantes, é uma aprendizagem para além dos conceitos, porque você vai conceito, atitudes e procedimentos, é um ensino que pretende apresentar uma nova cultura, que é a cultura científica, é a enculturação, é o alfabetizar cientificamente, é uma aprendizagem para a mudança social, é uma construção de relações entre práticas cotidianas e práticas para o ensino, é dar sentido ao que é trabalhado nas salas de aula de ciências. Trago as referências que eu posso compartilhar com vocês naturalmente, e eu queria mostrar para vocês também como ficou a nossa nuvem de palavras. Antes de finalizar, viu, Mayara? A Mayara está aí me acompanhando. Antes de finalizar, deixa eu mostrar como ficou a nuvem de palavras. Vou tentar, né? O computador aqui não está me ajudando. Vou tentar mostrar como ficou a nossa nuvem de palavras. Deixa eu ver aqui o que foi que vocês escreveram. Olha aí. Apareceram alfabetização científica, protagonismo, curiosidade, pesquisa e planejamento, como as palavras escritas aí com fontes maiores, né? Foram citadas mais vezes. E outras palavras também, participação ativa, pensamento crítico, criatividade, exploração, questionamento, refletir, liberdade intelectual, enfim. De todo modo, palavras que sinalizam que mesmo antes da nossa discussão, vocês já traziam, né, muita coisa na bagagem. Fico feliz e espero que a gente possa ter outras oportunidades de continuarmos refletindo acerca do ensino por investigação, né? Sem dúvida serão momentos de ainda mais conhecimento. Finalizo com os meus contatos, agradecendo enormemente a Mayara, Judimar, a Viviane. Não vou falar o nome de todo mundo, não, para não correr o risco de esquecer. Voldney, Belchior, professora Ivoneide, todos do GPEA, por esse convite, que eu fico sempre muito ansioso, muito nervoso também, mas com o tempo eu vou me acalmando e aí vai fluindo aqui o nosso bate-papo. Deixei os contatos, porque caso alguém goste, né, ou se tenha se interessado por esse tema, posso compartilhar algumas leituras importantes. E finalizo com essa frase da Marilda Yamamoto, que é uma pesquisadora brasileira, né, uma doutora em ciências humanas, na área de serviço social, e ela diz o seguinte, para a gente refletir: o momento que vivemos é mais um momento pleno de desafios. Mais do que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente, é preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos, mais humanos, mais justos, mais solidários. Boa noite. Continuemos nos cuidando, né? Para que essa situação passe logo e tão logo possamos estar juntos e nos abraçando, nos confraternizando. Grande abraço. Belchior, é com você, meu querido. Excelente, né, essa participação, assim, ficamos todos extasiados, né, com suas colocações, realmente, assim, só elogios aqui no privado, né, no bate-papo, no bate-papo, as pessoas realmente falando de como foi esclarecedor, explicativo, de como foi instigante esse momento, certo?
Aí temos algumas colocações e algumas perguntas, professor David. A gente vai fazendo, aí o senhor vai respondendo, e a gente vai conversando. Sintam-se à vontade.